Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora mais um Agro Entrevistas e no programa de hoje estamos recebendo o Dr. Marco Cuco. Ele é médico veterinário e proprietário da Sigo Homeopatia. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Olha, nós é que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade de podermos ser ouvidos. Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos benefícios da homeopatia. O que ela tem contribuído, principalmente para o ramo da pecuária? Bom, a homeopatia ela tem sido bastante útil numa série de aspectos da produção de proteína animal, por dois aspectos. Por um lado, é o que as pessoas mais esperam, ela chega a substituir alguns insumos que podem estar tendo alguma pressão de diminuírem seu uso ou de não serem usados até. Ela substitui com vantagens, por exemplo, insumos que possam deixar resíduos na carne ou no leite ou nos ovos. Ela substitui insumos então que têm algumas restrições de mercado. Mas não é só isso. A homeopatia ela entrou completando algumas lacunas que os insumos tradicionais não resolviam, não é? Então, nesse contexto, por exemplo, é que tem aquele controle do comportamento de sodomia. É uma coisa que, na verdade, só começou a existir de forma mais intensa com o advento do método homeopático. Antes você não tinha algo que controlasse isso. Então, não é só substituição de insumos. A homeopatia ela também chega com inovações que enriquecem o arsenal da produção de proteína animal. Bom, estamos em época de confinamento. E a Sigo oferece alguns produtos que são específicos para o ganho de massa do rebanho bovino. Explica para nós quais produtos são esses e como eles funcionam. Exato. Então, como você mesmo sugeriu na sua fala, o controlador de sodomia é algo que não só a Sigo oferece, mas outras empresas do ramo também oferecem, e o controlador de sodomia, ele permite que haja um ganho de mais de uma arroba no boi, simplesmente pelo fato de não ter sido castrado, né? O hormônio masculino favorece a produção de tecido muscular, que é a carne, depois, e isso ajuda. Eu diria então que o controlador de sodomia é algo assim que o mercado já absorveu e até já é tido como um insumo até, vamos dizer, até meio generalizado. A Sigo, especificamente, oferece outros produtos complementares a isso. Nós temos um produto que só tem na nossa linha, é uma exclusividade nossa, que é um produto que melhora o retorno econômico do investimento feito na energia da dieta do boi e de outros animais que produzem carne também. Pode ser suíno, pode ser ave. O que é que esse produto faz? No metabolismo de gorduras do corpo do animal, a gente resgata vários quilos de gordura. No caso do bovino, a gente resgata de 4,5 a 6 quilos de gordura que seriam alojados nas vísceras do animal e, portanto, esses 6 quilos não trariam remuneração para o pecuarista, e nós deslocamos essa massa de gordura para a carcaça do animal, melhorando o acabamento e o rendimento. Ou seja, ganha-se aí, na média, 5 quilos por animal, usando-se um produto homeopático que resgata quilos de gordura da parte não remunerada para a parte remunerada. Bom, o senhor acabou de comentar a respeito do Sodocigo. Ele é usado para o tratamento da sodomia, mas muitos pecuaristas têm medo de oferecer esses produtos aos seus animais, porque acreditam que, principalmente para machos inteiros, os reprodutores, porque acreditam que vai ter alguma alteração no sistema reprodutivo do animal. Realmente tem alguma alteração? Não alterem nada? Os produtores podem dar esse produto tranquilamente para os seus animais? Perfeito. A minha resposta ela tem que ser específica. Eu não posso responder assim, por todos os produtos que são usados para o controle de sodomia. O nosso, da Sigo, absolutamente não interfere de forma negativa na fertilidade do macho, nem na produção de espermatozoides, porque não há nada de hormonal nisso. Na verdade, um medicamento que provoca um efeito anti-estresse, portanto, há uma resultante, vamos dizer, de calmante, vamos dizer assim, no animal. Ele se utiliza menos daquele comportamento agressivo e de dominação social que é a sodomia,
mas não tem nada a ver com a fisiologia da reprodução, com a endocrinologia da parte reprodutiva do animal. Então, no que diz respeito especificamente ao nosso rótulo de controlador de sodomia, o Sodocigo, esse risco reprodutivo é realmente zero para o animal. E não mexe principalmente com a libido, que seria aqui, o desejo, o impulso sexual do macho. A libido é mantida, né, com relação às fêmeas, de maneira, vamos dizer, não se altera negativamente a libido. Porque também não se pode confundir. Libido é a atração do macho pela fêmea e do fêmea pelo macho. A sodomia não tem nada a ver com comportamento reprodutivo sexual. A sodomia é uma válvula de escape para estresse. É uma dominação social que o macho, com alto nível de testosterona, que é o hormônio masculino, exerce sobre os companheiros de lote que ele enxerga como competidores. Tá? Mas na fisiologia reprodutiva e na libido, não há perda nenhuma. Então, doutor, nós estamos passando por um momento delicado, né, de uma pandemia do novo Covid-19. O senhor percebeu alguma mudança no mercado? Até porque muitos estão se readequando, temos essa questão do isolamento social. O senhor pôde perceber alguma alteração no mercado? Sim. Acho que é impossível alguém não ter percebido algum reflexo dessa pandemia na parte econômica, comercial da agropecuária em geral e, no nosso caso específico, do produtor de insumos, né, para a agropecuária. No entanto, os impactos parecem ter sido na agropecuária, que produz alimentos, até o momento, mais suaves, mais absorvíveis esses impactos negativos do que em alguns outros setores. Né? Alguns setores tiveram impactos terríveis, né? Eu diria até limitantes. Houve algum efeito sobre a agropecuária no nosso ponto de vista? Sim. Eu diria que houve uma ligeira redução nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior, pelo menos em relação ao nosso setor. Mas não foi algo assim muito sensível negativamente. Não foi assim uma diminuição tão terrível quanto em outros setores. Isso até nos demonstrou que a gestão do pessoal da pecuária também está boa. No momento em que se avizinhava o anúncio das medidas do Covid, o isolamento e outras coisas, houve uma pressão compradora até por parte do setor. Talvez não pelo setor de leite, mas o setor de carne sim. Ele previu que ele ia precisar de certos insumos, estocou-se, então, obviamente, houve um mês, vamos dizer, de reação até positiva, preparatória, para passar o isolamento, que depois foi seguido por aí uns 60 dias, mais ou menos, de uma pressão negativa no movimento comercial, mas a resultante, repito, ela houve, não dá para dizer que não sentiu, mas até o momento parece ter sido absorvível esse impacto. Eu acredito que se houver uma retomada vigorosa, nós podemos ter uma situação até, vamos dizer, boa. Porque a preocupação, acho que agora com o setor agropecuário, com o agronegócio, é sair dessa crise tendo sido o setor que menos sofreu, né? É lógico que temos que tomar cuidado, porque alguns dizem, vai sofrer menos ou vai sofrer mais tarde os resultados disso. Então é por isso que eu digo, nós temos que ter uma retomada cuidadosa, mas vigorosa agora, o mais cedo possível, desde que não comprometa a segurança, a saúde pública, porque isso pode fazer com que, digamos, o setor continue a ser o esteio que mantém o Brasil, vamos dizer, em nível de dizer que suportou bem essa crise, economicamente falando. Então, doutor, por conta dessa crise, nós observamos muitas quedas em diversos setores. Porém, o agronegócio tem expandido, tem crescido e tem sustentado o PIB de uma certa forma. Você pode comentar um pouco a respeito? Sim. É algo para nós auspicioso, né? Esse dado firme de que serviços, o PIB encolheu, indústria, o PIB encolheu, e o agronegócio, o PIB específico do agronegócio teve um crescimento ainda discreto, mas foi um crescimento. Ou seja, um crescimento discreto em época de crise é algo extremamente significativo.
Ótimo. Isso também vai levar, na nossa opinião, a uma reflexão econômica, mercadológica. O setor primário, e principalmente quando se fala em alimentos, né, é extremamente auspicioso que ele tenha crescido, mas ele, vamos dizer, não chega a ser tanto uma surpresa. É uma questão de ser essencial, ser insubstituível ou não. Como é que nós vamos dispensar a produção de alimentos? Não há como. E essa vocação brasileira de ser o celeiro do mundo, que finalmente agora já deixou de ser uma promessa, né? E hoje nós temos dados concretos de que realmente o Brasil é o celeiro do mundo, né? Ultrapassamos alguns países que eram líderes em produção de grãos aí, já assumimos e estamos crescendo cada vez mais, tomando a dianteira de vários subsetores dentro do setor de produção de alimento. Isso é ótimo. Mais uma vez o PIB estará segurando, o PIB do agronegócio estará segurando o Brasil, né? Isso foi muito bom, porque o agronegócio durante uns tempos ele parecia ser assim uma coisa meio esquecida. Você há de se lembrar que às vezes nos telejornais chegava numa sexta-feira depois de 3 semanas sem chuva, os âncoras sorriam para dizer que o final de semana ia ser lindo e ensolarado, se esquecendo de que quem produz alimento estava precisando desesperadamente de chuva em suas propriedades, mas era o sorriso da sexta-feira nos telejornais. Eu acho que agora a sociedade percebeu a importância do agronegócio. Isso foi uma mudança. O valor que se dá hoje ao agronegócio, na opinião pública, é outro. Esse foi um ganho que parece não ser um ganho material, é um ganho indireto, mas é um ganho importante. No entanto, acho que nós também aprendemos que a indústria, o setor secundário, não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. Houve uma desindustrialização no país e nós tínhamos o PIB de serviços que chegou a ser maior do que o de indústria. Nada contra o setor de serviços, ele é essencial. Mas a percepção parecia de que tudo bem, o PIB de serviços está alto, o industrial não está tanto. O PIB industrial faz falta também. Nós dependemos muito do PIB de agronegócio porque é sobrevivência, é alimento. Em segundo lugar vem a indústria, ela precisa ser olhada com mais carinho por nossos governantes, né? Porque isso é que na verdade dará sustentação ao PIB de serviços. E todo mundo viu, infelizmente, muitos empresários de serviços foram os que mais sofreram com essa crise, né? Mas espero que agora ninguém tira do Brasil mais esse protagonismo na produção de alimentos, isso eu acho que é a vocação, isso vai se manter sempre. E vamos olhar um pouco também a nossa indústria, porque inclusive ela que vai precisar, se crescer, absorver o desemprego no setor de serviços. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação e espero que o senhor volte mais vezes aqui no nosso programa. Somos nós que agradecemos e nós também esperamos poder voltar mais vezes nesse programa. Obrigado. Essa foi a entrevista com o Dr. Marco Cuco, ele é médico veterinário e proprietário da Sigo Homeopatia. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.